Oi gente, meu nome é Lucas, eu sou o criador do Tirinhas do Rex, e esse aqui é meu segundo vídeo, mostrando como eu faço minhas tirinhas. No primeiro vídeo, eu mostrei pra vocês como é que eu fiz essa tirinha no papel. Se você ainda não assistiu, você pode clicar no link que tá aparecendo aqui na tela, ou no link na descrição. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu passo esse desenho no Photoshop e lá faço toda a pintura e arte final. Bom, pra essa parte eu vou usar um notebook, ou um computador, tanto faz, e uma mesa digitalizadora. Essa aqui que eu uso é uma Wacom Intuos Pen. Eu tenho ela já faz 3 anos e ela é muito boa. Acho que ela custou uns 300 e pouco na época. Eu recomendo bastante. Depois que eu tenho a tirinha pronta, eu gosto de escanear ela, passar para o computador. Você também pode tirar uma foto, se você tiver uma câmera boa, mas acho que escaneando você tem um resultado melhor. Então, depois de escanear o desenho, eu vou passar ele para o Photoshop. E o desenho, do jeito que está aqui, eu vou usar na tirinha, não vou precisar refazer os traços, nada disso. Eu só vou precisar fazer alguns ajustes para deixar esse branco mais branco e o preto mais preto. Para isso eu vou criar uma camada de ajuste, de níveis. E aqui você vai ver que tem 3 conta-gotas, um branco, um cinza e um preto. Você usa isso aqui para fazer um ajuste automático nas cores. Então você pega o conta-gotas branco e clica na área onde deveria ser branca, e o conta-gotas preto na área onde deve ser preto. E aí o Photoshop faz os ajustes automáticos para você. Então depois que você terminou essa parte, você pode clicar com o botão direito na camada de ajuste e depois em mesclar para baixo, para juntar essa camada com a de baixo. Agora o que a gente precisa fazer é separar essas linhas pretas do fundo branco. Para isso a gente vai vir lá em cima, na barra de selecionar, em intervalo de cores, e a gente vai selecionar só as sombras. Ou seja, vamos selecionar só as partes escuras do desenho. Aí você pode mexer nessas barrinhas para fazer uma seleção melhor. E quando você achar que está bom, você clica em OK. Agora que a gente tem toda a parte preta selecionada, a gente vai criar uma nova layer. E nessa layer a gente vai preencher essa seleção com uma cor preta, apertando Alt Backspace. Agora que a gente já tem o desenho separado, a gente pode já criar a nossa tirinha. Então eu vou criar aqui um novo arquivo no Photoshop. Eu tenho já salvo um template aqui de tirinhas. Eu gosto sempre de usar um 900 pixels de largura. A altura varia muito dependendo da tira, mas eu tenho esse padrão de ter sempre 900 pixels de largura. Então eu clico aqui em OK. E eu vou copiar aqueles desenhos que a gente separou e colar aqui nesse projeto. Eu vou converter esses desenhos para um objeto inteligente, porque eu vou precisar redimensionar isso aqui e achar um tamanho bom para ele. E o objeto inteligente ele é bom porque não importa o quanto você aumente ou diminua a camada, ela nunca vai perder a qualidade. Então acho que por enquanto é bom deixar isso aqui como um objeto inteligente. Aí depois, quando eu já tiver achado um tamanho legal, volto para a camada normal. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é de colocar uma margem nas tirinhas. Eu gosto de fazer uns 35 pixels de espaço entre o quadro e o canto da imagem. Então, para fazer essa separação, eu vou criar um retângulo com 35 pixels de largura e vou colocar nos 4 cantos da imagem e aí posicionar o desenho lá no centro dele, com as linhas se encaixando. Depois disso, eu já posso deletar os retângulos e ficar só com o desenho. Agora o que a gente vai fazer é criar aquele espaço branco em volta dos quadros. Para isso eu vou usar a ferramenta de varinha mágica e selecionar todo esse espaço em volta dos quadros. Depois disso eu vou lá na barra de selecionar de novo, depois em modificar e em expansão. Eu vou colocar aqui uns 3 pixels, acho que é suficiente para cobrir as linhas que eu fiz nos quadros. E eu vou usar aquele mesmo comando de Alt Backspace para preencher essa área com branco. Eu ainda acho que esses 3 de expansão ficou muito, então eu vou deletar essa layer e criar uma outra com 2 pixels de expansão.
Agora o próximo passo vai ser separar as falas do resto do desenho. Para isso eu vou usar a ferramenta de laço e eu vou selecionar todo o texto, todas as falas e jogar isso numa outra camada. Eu uso o comando Ctrl+Shift+J, que ele pega toda essa seleção e recorta dessa camada e cria uma nova. Você também pode usar um Ctrl+J só para duplicar e criar uma camada com essa seleção, mas o Ctrl+Shift ele tira da camada atual e cria uma nova. É bom sempre renomear as camadas para se manter organizado e não se confundir depois. Agora eu vou apagar esse título que eu escrevi no último quadrinho, porque se você assistiu o último vídeo você pode ver que eu mudei de ideia no meio do caminho e decidi que era melhor sem esse título. Então eu apaguei isso do desenho e agora eu vou começar a fazer os balões. Eu vou criar uma outra camada entre o texto e o desenho. Eu vou refazer esses balões que eu fiz no papel e depois tirar as linhas de trás. Então agora que o quadro, as falas e os balões já estão prontos, eu já posso começar a adicionar cor nos quadrinhos. Eu sempre começo escolhendo a cor do fundo, porque isso ajuda a definir o clima da tirinha. Depois de preencher com as cores, eu venho com o brush por cima e faço todos esses efeitos. Eu uso um pacote de brushes diferente do que vem no Photoshop. Se você ficar interessado, você pode baixar esse mesmo pacote que eu uso lá no site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora o que eu vou fazer é pegar um pincel sólido e vir preenchendo todos os personagens e objetos com cor. Essa é a parte que mais demora e é a parte mais chata também. Aí eu tô pintando essa caixa de suco de branco, mas depois, mais tarde, eu vou mudar de ideia e pintar ela de verde. Porque, eu não sei, isso aí ficou parecendo mais uma embalagem de leite do que de suco, então eu preferi mudar depois. Ok, agora que essa parte finalmente terminou, eu vou fazer aquele efeito que eu costumo fazer em algumas tirinhas,
de deixar as linhas coloridas. Para fazer isso, eu vou criar uma camada em cima da camada dos desenhos. Então você segura Alt e posiciona o mouse entre as duas camadas. Vai aparecer esse íconezinho da seta e você clica. Assim você cria uma Clip Mask. Eu não sei dizer isso em português, mas basicamente funciona que a camada de cima só vai aparecer onde a de baixo estiver aparecendo. Então se eu pegar uma cor, por exemplo, vou pegar aqui a branca, e pintar nessa camada de cima, ela só vai aparecer onde as linhas estão aparecendo. Então eu vou usar isso para criar algumas linhas coloridas e fazer um efeito legal na tirinha. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é, sempre que eu faço um desenho, eu não deixo as linhas totalmente pretas. Eu gosto de pegar um tom de azul bem escuro, porque eu acho que fica mais legal do que você ter só um preto ali. Então, agora chegamos à parte mais divertida do processo, que é a parte onde eu pego os meus brushes e passo por cima de tudo. Quando eu vou fazer esses efeitos de sombra e luz nos desenhos, eu não gosto de só puxar a cor um pouco mais pro preto ou um pouco mais pro branco, porque não fica um efeito legal. Então, por exemplo, se eu tenho a pele desse personagem que está meio amarelada, quando eu vou fazer a sombra, eu vou puxar ela um pouco mais pro vermelho. Você vê que fica bem mais legal do que se eu fizesse um amarelo escuro ali. Então, assim, se você tem ali uma cor, tenta colocar uma cor mais fria na sombra e uma cor mais quente no reflexo, que eu acho que fica um efeito bem mais legal do que só puxar pro branco ou pro preto. Agora que a tirinha já está toda pronta, eu já posso salvar. Só que antes disso, eu vou adicionar um efeito de ruído por cima desse desenho. Para isso eu vou agrupar as camadas de traço, desenho e o fundo e vou duplicar esse grupo. Daí eu vou clicar com o botão direito nesse grupo que eu dupliquei e vou mesclar ele. Então a gente tem todo esse desenho em uma camada só. Agora eu vou lá em cima em filtro, ruído, adicionar ruído. Vou colocar uns 4%, porque eu não quero que fique pouco a ponto de ninguém ver, mas eu também não quero que fique muito a ponto de incomodar seus olhos. Agora, na hora de salvar, ao invés de salvar no Ctrl S normal, eu vou apertar Ctrl Alt Shift S, que é o comando de salvar para a web do Photoshop. E aqui eu vou selecionar a PNG 24. Esse negócio de salvar para a web é legal porque o Photoshop ele usa um perfil de cores especial. E aí quando você salva, ele precisa converter esse perfil
o sRGB, que é o perfil que eles usam nos navegadores e no seu computador. Se você salva um Ctrl S normal do Photoshop, as cores que você vê aqui não vão aparecer na imagem final. Então você usa esse Ctrl Alt Shift S para fazer uma conversão melhor, ou seja, as cores que você está vendo aqui no Photoshop vão ser exatamente as cores que vão sair na imagem final. Então pessoal, é isso, o vídeo acabou. Essa é a tirinha pronta. Se você gostou, não esquece de deixar um like para ajudar a minha autoestima e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui o link da página no Facebook para você dar uma curtida e acesse o site tirinhasdorex.com. E é isso. Tchau!